Shalom, pessoal! Estamos começando de volta ao Plano Original, temporada 2. Shalom, sejam bem-vindos. Estamos aqui depois do recesso, né? Isso. Mas estamos de volta para continuar aqui liberando, trazendo testemunhos, trazendo palavras, encorajamento. Então, que você possa realmente receber aí na sua casa e que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo toda a revelação para você. Nós tivemos o temporada 1, em que nós fomos trazendo questões chaves da visão, né? Não tudo, mas a essência da visão. E agora no temporada 2 estamos trazendo convidados. Eu vou aqui então, Daniela, chamar o nosso convidado. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado hoje. Enquanto isso, aqui está uma delícia, né? Oh, Está um dia um dia maravilhoso. Oi. Aleluia. Olá! Olá. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Shalom. Tudo bem? Shalom. Tudo bom? E vocês? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz. Né? Muito feliz. E engraçado que, como a unção de Sacar é poderosa na minha vida, né? Essa semana eu estava conversando com o Espírito Santo e eu falei para o Espírito Santo assim: Senhor, se o Senhor quer colocar no coração do apóstolo para eu testemunhar no De Volta ao Plano Original, que seja até o dia 16, porque depois eu volto a trabalhar, fica mais difícil, eu estou de férias da prefeitura, e aí, logo no dia seguinte, entraram em contato comigo, senhor, obrigado. Aqui nós nos movemos na unção de Sacar. Então, aqueles que se movem conosco e se movem alinhados conosco desfrutam, né? Porque a Bíblia diz que a unção começa na cabeça e vai descendo por todo o corpo. E glória a Deus por isso. Eduardo, você é muito bem-vindo, né, Daniela? Sim. Uma alegria recebê-lo aqui. Então nós vamos assim conversar e nós vamos fazer algumas perguntas e ponderações para que você possa ir compartilhando com todos o seu testemunho, o seu depoimento. E nós vamos começar o seguinte: você sempre teve uma queda, né, um direcionamento, assim, uma inclinação para a área de educação. Conta para a gente essa introdução tua na área da educação. Eu comecei a dar aula agora, quinta-feira que vem, dia 8, vai fazer 34 anos que eu entrei na sala de aula pela primeira vez na minha vida, né? Então são 34 anos em sala de aula. Naquele momento eu estava fazendo a graduação pela primeira vez, né? Tinha voltado, já estava fazendo pela segunda vez a graduação, né? Que eu parei a graduação 2 vezes por causa do alcoolismo, né? Já estava com um problema de etilismo começando a avançar, né? E comecei a dar aula, e desde então eu fui para a sala de aula, e desde então eu comecei a desenvolver muito, eu comecei em sala de aula trabalhando redação, trabalhando a escrita. Depois eu fui para a área da literatura e mais recentemente para a área do ensino da língua portuguesa mesmo, a chamada gramática, né? Então, nesses anos todos, eu tive em escolas particulares e públicas. Hoje eu sou professor da escola pública, e sempre eu tive uma grande identificação com o adolescente, um público que os professores, de maneira geral, têm dificuldade. Eu sempre tive muita afinidade com adolescente e pré-adolescente. Então, vamos lá. Então, seguinte, você estava nessa esfera aí já da educação, mas, como você disse, você havia parado na graduação e havia retornado já umas 2 vezes. E você citou a questão do alcoolismo. Sim. O que o alcoolismo levou você? Para onde que ele te levou? Em que nível que você foi de alcoolismo? Bom, ontem mesmo eu brinquei com a Josi, ontem, essa semana eu brinquei com a Josi que
Eu estou escrevendo agora meu testemunho, né? Eu estou escrevendo meu testemunho, eu pretendo transformar em livro, e todo o dinheiro do livro será revertido para o Hub 5x7, né? E eu vou me dizer com a Josi, eu estou no subsolo do fundo do poço, no primeiro subsolo, mas eu devo chegar até o quinto, sexto subsolo do fundo do poço, né? O alcoolismo me levou a tudo, eu perdi tudo, eu perdi o respeito da minha família, eu perdi o respeito da minha filha, eu perdi emprego, eu perdi respeito profissional, o álcool me roubou tudo, e durante o período de álcool, eu consegui ficar 40 dias, 50 dias longe do álcool, foi exatamente o período que eu me converti, me preparei para o batismo. Depois, logo em seguida, eu fui desviei de novo, e aí a palavra já diz, né, que quando você dá legalidade, voltam Isso foi sete. mais ou menos quantos anos atrás, Eduardo? Só Isso para a foi, gente ter uma ideia. isso foi há 20 anos atrás, não, 20 20, anos. eu fui batizado no dia 8 de dezembro de 1997. E eu desviei em 98, então é só fazer 98, 26 anos, 28 anos, né? 26 anos atrás. E aí eu me desviei e a partir de 99, 2000 eu comecei a entrar num envolvimento com prostituição, usava meu talento para pornografia, né? A literatura minha e a literatura e meu texto teatral era todo envolvido com ideias de sensualismo, de erotismo, enfim, eu fui desviando completamente meu propósito, eu não fui não destravando nada, e fui cada vez mais rindo de ensino, rindo de conhecimento, rindo de coisas, ensaiava um retorno ao caminho, ao plano original, mas acabava não fazendo, na verdade, eu repito várias vezes no testemunho que escrevi agora, né? O meu senhor era o álcool, né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse processo de alcoolismo e de textos teatrais carregado de promiscuidade, de perversidade sexual, né? Você também entrou para um lado de revolta em termos políticos, porque aí Sim, você sim, sim, sim. entrou numa outra dimensão também política, ideológica, nesse emaranhado todo. Sim, sim, sim. Isso, na realidade, começou um pouco antes. Na realidade, o meu problema com o álcool começa em 84, 85. Nesse momento, eu começo me ligar a questões políticas, as questões ideológicas, a questões ligadas ao anarquismo, principalmente. Eu começo a conhecer algumas ideias do anarquismo, principalmente do trotskismo, né? E de uma vertente que nasceu no Brasil do trotskismo chamado Libelu, que é a liberdade e luta, e aí essa liberdade do corpo, dos prazeres e todas as coisas mais. Tudo, né? E, isso nos anos 80, e aí eu começo também a desenvolver coisas com álcool, e aí eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser e tal. Então, veja Essas ideologias... como que é importante o sistema de crença, né, Daniela? Como que o sistema de crença ele interfere no raciocínio e ele interfere nas decisões e no estilo de vida. Sim. Né? E durante meu processo agora de culto de libertação, aqui que eu estou fazendo, aqui na Estação Nova, me veio claro, assim, e seguindo a instrução do apóstolo de cavar valas profundas, que tudo começou num problema de rejeição. Porque ainda, apóstolo e apóstola, tem mais um detalhe para gravar toda essa questão do alcoolismo. Eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço, com 3 voltas do cordão enrolado no pescoço. E isso gerou uma disritmia cerebral em mim, né? Eu, durante 45 anos, eu tomei Gardenal e Rivotril, né? Eu tomava isso. E eu bebia tomando isso. Quer dizer, Uma mistura é um absurdo, é um absurdo isso. Eu bebi todo esse tempo tomando esses medicamentos altamente pesados né? E aí é um outro milagre que aconteceu já quando eu estava alinhado ao ramo estendido. Eu estou completamente liberto da disritmia, eu tenho um laudo médico que prova isso, e foi isso no processo já quando eu estava com o ramo estendido. Então vamos lá. Agora vamos entrar, então, Eduardo. Quando que essa história começa, então,
entrar na redenção em Jesus Cristo. Como que você Como Jesus te te alcançou. alcançou para você fazer o caminho de volta como um filho pródigo? Então tá, então vamos começar um pouquinho antes do dia 29 de janeiro de 2012, que é quando eu vou na primeira reunião do Ramo Estendido. Eu tenho que contar uma coisa, apóstolo, que eu contei essa semana para a Josi. Eu estou pedindo para o Espírito Santo informar exatamente a data, porque eu estou procurando ser o mais fiel na data no meu testemunho. Mas por volta de 2003, 2004, uma pessoa da minha família, muito próxima, que me intercedia muito por mim, assim, que queria me ver de volta no caminho de Jesus, e que participava da mesma igreja que eu participava na época, ela foi numa igreja com uma amiga que tinha acabado de se converter e que estava frequentando uma igreja, e aí ela veio falar para mim dessa igreja. Ela falou, olha, Eduardo, se você não está muito legal lá onde você está e tal, eu fui numa igreja que eu acho que você vai gostar, porque eles são bem diferentes, eles têm umas ideias meio malucas e tal, e eu acho que você vai combinar com isso. O pastor Adriano é muito bom e tal, e eles têm uma coisa lá que chama Igreja Cristã Apostólica Internacional, ICAI, eu acho que você... Isso em 2004. E eu falei, que interessante, tem uma igreja maluca, meio interessante, assim, eu todo maluco nessa época, todo desviado, né? Falei, que interessante, mas eu nunca fui atrás dessa igreja, da ICAI. Né? Mas já tinha... Mas já estava liberada uma palavra de paternidade apostólica aí sobre a minha vida. Né? Como sempre tem um intercessor, uma intercessora nas histórias. Eu acho lindo isso, quando a gente ouve os testemunhos e a gente começa a ver como o trabalho do intercessor é chave. É chave. Às vezes o intercessor, ele nem vai desfrutar desse resultado. Sim. Não vai ter nem a pessoa ali junto, lado a lado, mas o fruto da intercessão acontece, né? É tremendo. Como, isso. Por exemplo, a minha avó não viu o resultado da intercessão dela por mim. Mas funcionou. Funcionou. Intercessão funciona. Então, e aí eu fui descendo o fundo do poço mesmo, o álcool cada vez me levando mais nesse processo todo, até que eu vou parar num médico, num psiquiatra, com problema de alcoolismo, um amigo de infância, meu, inclusive, e aí eu começo um tratamento psiquiátrico, e aí eu me convenço que eu tenho que parar numa clínica. E eu vou parar numa clínica, eu fico 15 dias internado numa clínica de recuperação para viciados. Um dia nessa clínica acontece o aniversário de uma interna que estava lá, de uma paciente que estava lá, e o Espírito Santo, às vezes, ele brinca muito comigo, apóstolo e apóstolo, ele faz umas piadinhas, porque uma coisa que as pessoas normalmente admiram em mim é a memória. E eu lembro de datas, de nomes, de pessoas e tal. Especialmente desse fato, eu não lembro do nome e nem da fisionomia da pessoa, mas é uma coisa muito... E aí teve o aniversário dela e foi um pastor de uma igreja, e esse pastor liberou a seguinte palavra: quando a gente se alinha aos planos que Deus tem para nós e deixa Deus trabalhar no nosso coração, ele muda completamente a nossa história. Isso foi no dia 16 de julho de 2011. Eu consigo lembrar o dia, mas não consigo lembrar o nome da pessoa e nem desse pastor. E ele jogou essa palavra no ar. Não foi assim para mim especificamente, não foi uma profecia para... Foi assim, e eu peguei essa profecia para mim. E eu falei, naquela hora eu falei no coração, Senhor, eu quero mudar a minha história. Isso foi em julho de 2011. Aí, em dezembro de 2011, no dia do meu aniversário, eu reencontro a Josi. E a gente se reencontra pela rede social. Dia 29, a gente se reencontra pessoalmente. Dia 12 de janeiro de 2012, a gente volta ao nosso relacionamento. E no dia 29 de janeiro, eu conheço o Ramos. Eu vou lá para a ICAI. Eu atendo o convite, vou conhecer a igreja diferente do pastor Adriano, que já é apóstolo, né, então, do campeonato, já é apóstolo Adriano, né, já estava numa outra dimensão, lá no hotel ainda, né? E olha só, apóstolo, como o Espírito Santo preparou o hotel em que estava o Ramo Estendido, no dia 29 de janeiro de 2012,
é exatamente no terreno onde eu nasci. É muito Sério? profético isso. É muito Olha, profético. Ali eu vivi os primeiros 12 anos da minha vida exatamente naquela rua, naquele terreno. Então, o Espírito Santo me levou a nascer de novo no terreno que eu nasci. Então, Deus é, é muito. Deus é bom. Deus tem, como a gente sempre fala também, Deus tem um senso de humor que é Incrível. maravilhoso. E aí, eu gravei essa data, 29 de janeiro de 2012, então 12 anos atrás. Passou um mês, eu começo a ir nas reuniões, passou um mês, fui inclusive numa confraternização que teve logo em seguida, no dia 12 de fevereiro, que eu estava comemorando 3 anos da Vigília Web, 3 anos só, faz tempo a Vigília Web. Aniversário da Daniela Carla, inclusive. 2009, outubro de 2009 que a gente começou. Então, estava começando a volta de 2012 da Vigília Web, era aniversário, 12 de fevereiro, era aniversário da Daniela Carla. E aí, logo depois dessa reunião, o apóstolo chega para mim e fala assim: Eduardo, eu vejo Deus remindo o tempo na sua vida. Eu vejo Deus remindo 21 anos em 7. Nesse momento, eu estava pensando em voltar para a universidade. Quando o apóstolo liberou essa palavra para mim, que ele via Deus remindo o tempo na minha vida, eu falei, é a hora de eu voltar para a universidade. E eu não falei para ninguém. Quando eu contei para a Josi a palavra que o apóstolo liberou, a Josi falou para mim, eu acho que essa remissão do tempo começa na sua volta da universidade. Eu falei, testificou. Né? E aí começa toda essa redenção. Aí eu volto para a universidade, que eu parei 2 vezes para do alcoolismo. Por conta do alcoolismo, eu estava só dando aula particular naquele momento, né? Eu tinha alunos e tudo, mas eu trabalhava meio período e o resto do dia eu ficava no bar bebendo, enfim. Né? Aí eu volto para a universidade. Então vamos parar aqui um pouquinho. Veja a importância da palavra. Né? Assim como você viu, Daniela, a importância da intercessão, a importância da palavra. O pastor que libera a palavra sobre o alinhamento com o plano de Deus. E agora o apóstolo Adriano liberando uma palavra. Né? Veja como que a palavra profética, a palavra de Deus, ela constrói. Ela destrava destinos. Ela traz o invisível para o visível. Exato. De repente é uma palavra que você, né, não faz ideia como que aquilo ali vai acontecer. Mas ela cria, né? É o poder criativo da palavra. Veja, quando você recebeu essa palavra dos 21 anos em 7, você tinha noção do que iria acontecer naquele momento? Não, imagina. Imagina. Eu lembro que quando a Josi conversou comigo, ela falava assim, você tem muitas camadas para retirar daí, Eduardo. Você tem muitas camadas. Você é uma cebola muito fechada ainda, tem muitas camadas para chegar na melhor da cebola e tal. Eu lembro perfeitamente, ela me disse isso na frente do evangélico. E aí eu gravei essa palavra, falei, bom, então vamos a isso. Mas eu não tinha a menor ideia de onde ia chegar e tudo, né? Aí, nesse momento, eu começo a escrever. Na clínica, depois dessa palavra, eu retomei a escrita, e a escrita com relativo propósito. Eu comecei a escrever, e lá literalmente escrevia, porque era uma clínica de recuperação, então você não tinha acesso a computador, internet, então você tinha que escrever no papel, e era uma forma de terapia. E eu começo a escrever o que seria o primeiro romance meu, mas ainda com a visão distorcida. Eu estava realmente sim, voltado. Mas é que eu quero fazer só voltar no tempo agora, apóstolo. E aí eu começo a escrever, e quando eu volto com a Josi, e quando eu começo a namorar a Josi, quando eu vou pedir a Josi em namoro, eu ouço a pergunta que eu ouço para mim é assim, mas como é que tá, não é assim, como é que tá a sua vida, mas como é que vai ser, não ouvi aquela pergunta que todo mundo faz assim, mas como é que vai ser o nosso relacionamento? Não, a pergunta da Josi foi assim, você aceita Jesus como seu Salvador? Eu já estava querendo mudar, estava disposto a mudar de vida, quer dizer, começar um namoro aceitando Jesus, falei, claro, é na hora, estamos aí, né? Então, eu volto para Jesus. Eu volto para Jesus. Né? Ela te pegou ali. Eu volto para Jesus na mesa de um restaurante, de um bar.
Então, quer dizer, o evangelismo da maneira mais simples, e aí eu volto para Josi, volto para Jesus em 2012, que já era uma mudança na minha vida, né? E aí começa esse processo todo de mudança, e volto, e aí em 2013 eu entro no vestibular de novo, na UEL, volto para a UEL, curso de letras, e começo a fazer o curso, né? E começo a fazer o curso, e nesse processo todo, eu vou voltando para o curso, no primeiro semestre, e aí acontece o seguinte, quando eu entro no curso, eu descubro que todas as matérias que eu fiz no curso, só 3 serviam. Eu ia ter que fazer o curso todinho de novo. Eu imaginei que como eu já tinha feito 2 vezes as matérias, então eu tinha mudado toda a grade do curso, eu ia fazer um curso relativamente rápido. Não, eu tinha que passar por um processo de 4 anos. E nessa época eu ainda não tinha dimensão de como é importante passar pelos processos. Hoje eu sei, né? Não tinha essa dimensão apostólica de como é fundamental passar pelos processos e valorizar o processo para valorizar a conquista, né? Não tinha. Hoje eu consigo entender claramente como o processo faz aí é o parte. seguinte, né, Eduardo? As camadas da cebola começam. Exatamente. Começam a ser arrancadas, né? Começam a ser A arrancadas. vala, a vala começa, É, né, A se a se cada vez. aprofundar. aprofundar. Até aprofundar. E aí, no primeiro semestre do curso, eu tiro uma nota vermelha numa disciplina, tiro 5 e 6, exatamente por procrastinar, para entregar um trabalho, não sei o que e tal. Eu fiquei com nota 56, a média na universidade era 60. É ainda, eu acho, 60. E aí eu viro para a Josi e falo assim, Josi, eu não tenho mais idade para isso, eu já estava com mais de 50 anos, né? Eu não tenho mais idade para isso, eu não mereço, não vou passar por isso tudo de novo, não sei o que e tal. A Josi olhou para mim, sem o menor dó do mundo, falou assim, bom, daqui 10 anos você pode ser uma pessoa 10 anos mais velha, ou você pode ser um doutor em letras. Eu estava no primeiro semestre da graduação. Aí eu falei, tá, então tá, eu não vou desistir. Eu vou terminar a graduação, mas vou terminar a graduação. E aí... A graduação. E aí foi que eu nunca fui um aluno brilhante na minha vida escolar, tanto que eu reprovei 2 vezes, eu sempre fui um aluno bem relapso, eu diria até. Mas nesse processo, o Espírito Santo me ministrou e me deu uma unção, e aí a unção de Sacar começa a entrar mesmo na minha vida, e eu começo a fazer uma administração de tempo, que eu falei, eu me rasguei para o senhor, eu falei, senhor, eu não quero mais cometer esse erro de perder nota por perder prazo, perder nota por entregar trabalho, perder prazo é muito humilhante. E isso eu falo dos meus alunos até hoje, né? Eu aprendi tão bem a lição que hoje eu ensino dos meus alunos isso, como é importante valorizar o tempo. E aí eu falei, senhor, eu não quero. E aí o Espírito Santo foi me trabalhando isso, e eu desenvolvi um método de estudo que eu conseguia fazer as coisas e ao mesmo tempo. E aí, nesse período, eu começo a escrever um romance, que eu estou escrevendo a minha história com a Josi. Eu comecei a escrever um romance contando de forma fictícia a minha história com a Josi, né? Que a Josi foi minha primeira namorada, a gente namorou 3 anos, ficou 28 anos separados, depois a gente volta, e aí toda essa conversão, toda essa mudança. E todo mundo que conhece a história fala assim, isso é um romance, tá pronto. E não deu 1, deu 3, deu 4, na realidade. É uma tetralogia. E aí... E o nome Casulo e a Borboleta. Casulo é uma forma muito de... É uma forma da natureza muito clara de processo. O casulo é um lugar de processo, né? Que você pode virar uma linda... E nesse sentido, por exemplo, você recomeçou a faculdade de letras quando? 2013, 1 ano. E você concluiu quando? Em 2017. Em 2017 eu concluo com a média geral do curso 89, a laurea acadêmica foi 92. Por 3 décimos eu não consegui a laurea acadêmica, com distinção. Eu fui escolhido como o veramentista dos formandos, não só do meu curso, mas todos os formandos.
E no juramento, quebrando todo e qualquer paradigma, eu incluí Jesus naquele Moringão lotado e todos declararam Jesus Para quem ali não sabe, o Moringão é o ginásio, de né, de Londrina. esportes em Londrina. Isso. 5 Né? mil Glória a pessoas. Deus. E quando que você começa o mestrado? Aí eu termino em 2017. A colação de grau foi no dia 24 de abril de 2017. Em março de 2017 eu começo a especialização. Em agosto de 2017 eu sou aprovado no mestrado. Entro no Então mestrado. você faz a graduação, você faz uma especialização e aí você entra no mestrado. Isso. Eu entro no mestrado fazendo paralelamente o mestrado e a especialização. Eu termino a especialização em 2018 com nota 10, com louvor, com 100, com louvor, e aí no mestrado eu termino em 9 de julho de 2019, eu termino o mestrado também com louvor, né? Aí, e Aí são usando toda essa metodologia de estudo e do tempo. de estudo de tempo. Em 2017, em 2009, 2013, eu começo a escrever uma história chamada O Homem que Queria Morrer. E eu nunca tive bloqueio criativo, a não ser nesse caso. E aí, em 2013, eu começo a escrever essa história, e aí eu paro de escrever. Eu não consigo desenvolver mais essa história, até que em 2017, num culto da Estação Nova, o apóstolo Adriano pede para ouvir uma música. Na época, a Estação Nova estava sem tribo de Judá, então era tudo no YouTube, no CD, no YouTube, e ele pede para ouvir a música que mexeu com a cura dele, com a cura, né? E acontece que a música era outra, colocaram uma outra música, né, das águas e tal, né, se faz tudo novo, das cinzas renovo, né, ele pede para colocar do diante do trono e coloca do Beno. Quando coloca isso, o Espírito Santo fala, tá aí a história que você precisava. E aí eu escrevo a história do Solitário do 406, começo a escrever, no meio desse processo todo, estou trabalhando, eu estou fazendo especialização, eu estou fazendo mestrado, e eu começo a escrever um romance chamado O Solitário do 406. E eu termino esse romance em 2017, e entro, que é um romance, em 2017 é um romance que conta uma história de um homem rico que se converte, e que nessa conversão ele se torna, e ele é da tribo de Zebulon, e ele se torna investidor num centro apostólico, né? Veja, é aí que começa, então, todo o processo de romance com cunho evangelístico. Evangelístico, que é o livro Solitário do 406, que foi, e aí eu ganho o primeiro concurso nacional em 2018 com este livro, O Solitário do 406, que é da tribo de Zebulon. E aí o Espírito Santo me fez dirigir para a tribo de Zebulon, que era o primeiro, né? Tempo ele é um marco, né? Porque é o início de um novo ciclo, né, Eduardo? Não só desse fechamento e tal, mas é uma coisa nova que começa assim a acontecer. E aí a unção de Sacar vai destravando um processo de aceleração sem limite em mim, né? É processo que não acabou ainda, essa aceleração. E aí em 2017 eu lanço esse livro. E aí, num outro culto, aí já em 2017, o Espírito Santo, eu sinto literalmente o Espírito Santo tocar no meu ombro e falar assim, só que não é um livro só, não. Não é uma tribo, são 12 tribos. Eu falei, tá, então o senhor quer que eu faça 12 livros? Ele falou, não, 12 não, porque você vai contar a história da Diná também. Então são 13. Ele falou, 13 não, porque você tem muito de Benjamim, você tem muito de Neftali, e Neftali foi um dos que mais deu trabalho para converter, porque ele era um poeta e tinha muita racionalidade. Então você vai fazer uma trilogia. Eu falei, 16, senhor? 16, você vai escrever 16 romances. E você hoje já escreveu quantos? Os 16. Quantos eu escrevi? 42. Então veja como que o poder redentivo
né, da obra de Jesus e do mover do Espírito Santo, né, Uhum. não só te tirou do império das trevas, mas te Né? transportou para o reino Do Filho do do seu seu amor, amor, o reino de Jesus. Deus, Jesus. E nos processos redentivos, a unção de Sacar foi liberada e toda A a criatividade, né? O criatividade poder criativo. É. foi, né, e com isso o dom e o ministério de evangelismo através da literatura. E Sim. aí, Eduardo, quando que você começa o doutorado? O doutorado eu começo em 2020. Eu termino em julho de 2019 o mestrado e em março de 2020 eu começo já o doutorado com a mesma orientadora, né? E aí e nesse processo do doutorado e eu escrevendo sem parar, porque gente, você consegue pensar. Cada vez que as pessoas eu falo esses números, as pessoas falam assim, não é possível. Claro que não é possível, né? Porque 42 livros em 7 anos, não existe explicação racional para isso. Né? Exatamente. Não existe nenhuma menor E, não, explicação e outra racional. coisa, É né? o tempo sendo redimido E aí. outra coisa, ganhando prêmios, Ganhando né? Então prêmio. não é só escrever livros, porque você Sim. pode Sim. escrever livro de qualquer jeito, mas são livros Há um premiados. Então, reconhecimento, né, por parte da esfera. da literatura, sim. E aí eu recebo 5 prêmios literários, 6 prêmios literários, né, 5, ganhei 5, fiquei em segundo lugar em outro, é, de todos nacionais, né, começo a ser respeitado aqui em Londrina, começo a me tornar uma referência em Londrina. Aí eu entro em 2020 no doutorado, né, 2020, e começo todo esse processo. No meio desse processo todo, aí claro que tanta unção não sofreria ataque, né? Nós estamos no meio da pandemia e na meio da pandemia eu trabalhando na área de saúde, além de dar aula, aparece um câncer. Eu tenho um câncer ainda, né? E aí tudo para me tirar do processo. Estou no meio do doutorado, então eu tenho uma pandemia e tenho um câncer, me Abalos. submeto, né? E aí passo todo por uma quimioterapia de 2021, passo todo o ano de 2022 em quimioterapia. E aí e termino o doutorado em 2024. Em 2020, quando eu tenho o primeiro diagnóstico de câncer, eu ganho um prêmio estadual, que é o prêmio que eu recebi o maior valor de dinheiro até hoje. E esse livro que eu fui premiado estadualmente vai sair agora, vão sair 5.000 exemplares que vão ser distribuídos nas escolas públicas do Paraná, né? Gratuitamente. E foi nesse tempo aí de tudo isso, né, você passando pelo processo e Deus te curando desse câncer e tal, você também é chamado para a Academia de Letras de Londrina. Exatamente. Em 2022, eu entro para a Academia de Letras de Londrina, passo por um processo e sou escolhido membro da Academia de Letras de Londrina, numa outra redenção do tempo, porque quando eu comecei a escrever, antes de ter problema com álcool, eu fui convidado para participar da academia e eu achei aquilo ridículo. Gente, intelectualidade. Assim, é incrível como Satanás muda, né? Se você está escrevendo poesia, você está trabalhando com a intelectualidade. Você não é um trabalhador braçal, é um trabalhador intelectual. Então, estar na elite da intelectualidade devia ser prazer e não fardo. E eu ri daquilo, achei assim, muito ridículo e tal. Mas é a expressão da Agora, revolta, né? exatamente, da revolta, da indignação, né? Da justiça própria, né? Todas essas coisas. Do anarquismo, né? Para que uma instituição? E aí, em 2022, a Academia de Letras de Londrina abre processo, né, que haviam morrido algumas pessoas de lá, e aí eu me candidato e sou eleito membro da Academia, né, de Letras de Londrina. E nesse processo todo, então aí eu vou, e Deus me coloca aqui, me coloca entre os príncipes, né? O Senhor me coloca entre os príncipes da Academia. Ele tira o pobre do pó e Exatamente. faz assentar entre os príncipes. Exatamente. E quando que você, então, conclui e é aprovado no doutorado? Agora, dia 25 de junho, menos de 2 meses atrás, eu fui aprovado no doutorado.
fui aprovado no doutorado, e terminei o doutorado. Então, aquela pessoa que há 10 anos atrás, segundo a professora da Josi, quase desistiu do curso de letras, seria 10 anos mais velho, 10 anos depois, ele é doutor em letras. Né? Glória a Deus, que Ele é bênção. doutor em letras. Ele é doutor em letras e hoje, eu agora vou concentrar aqui, eu recebi de um professor que já disse que tem interesse em ser meu supervisor de pós-doutorado, um link para ler um edital para dar aula numa universidade. Que ele já mandou para mim, que falou, você não pode, você tem que participar desse processo. Né? E os processos continuam. Né? Então, agora, o romance Na Luta, que é da tribo e aí eu termino o doutorado. Eu sempre digo que a profecia do apóstolo não se cumpriu com exatidão. O apóstolo falou que eu remiria 21 anos em 7. E se a gente considerar até o mestrado, foram 21 anos em 6 anos e meio, não foram em 7, né? Então, não foi muito preciso. Não chegou a 7. Foi mais redentivo, né? Foi mais redentivo. Foi mais redentivo aí. Né? Mas se a gente considerar o doutorado, aí seriam 10 anos, 35 anos em 10. A redenção é um pouco maior. Né? Seriam 35 anos em 10, que foi a redenção de tudo isso. Né? Desde essa palavra liberada. Né? Então, é muita coisa. É realmente muita coisa. E hoje assim, para a gente já ir finalizando, hoje você também tem toda uma influência na esfera de educação e na esfera literária, artística, na cidade. Sim, hoje eu sou vice-presidente do Conselho de Política Cultural de Londrina. Fui reeleito agora na minha setorial de literatura como o conselheiro, vou ser conselheiro de literatura do conselho por mais 2 anos. Eu estou indo agora, dia 16, para a Argentina, lançar o livro Na Luta, que é um livro evangelístico, lançar em espanhol. Essa semana, apóstolo, aqui em primeira mão, né? Pouca gente sabe, só a Josi sabe, eu fui consultado, eu e mais outros autores fomos consultados para lançar os nossos livros, e aí seria o livro de Benjamin, que é o livro que sai no segundo semestre agora, da tribo de Benjamin, lançar na Argentina, em Portugal, em 2025. Então, que também é um livro evangelístico, também agora indo para a Europa. E, né? E você continua, né, tendo ciência que você é um ex-alcoólatra. Sim. Eu nunca digo ex-alcoólatra, eu digo sempre que eu sou um alcoólico em recuperação. Né? E que eu não posso baixar a guarda de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Então, só para dar um exemplo disso, apóstolo, esses dias eu estava eu tinha saído, a Josi foi encontrar com uma grande amiga dela, aqui em Londrina, num lugar, num mercado que tem uma área de bebidas e tal, e foram lá conversar, e eu estava aqui perto, aqui no iate, e aí eu fui encontrar com elas no mercado, e eu fui caminhando até elas. E como eu tinha acabado de sair da academia, eu estava suado e tal, e com sede. Aí eu cheguei, elas estavam lá conversando, eu falei, eu vou ali pegar uma cerveja sem álcool para beber. Eu não peguei uma, eu peguei 2. Eu não precisava de 2 cervejas, mas eu peguei e paguei 2 cervejas sem álcool, mas 2. E aí o Espírito Santo mostrou, está vendo como você não pode baixar a guarda? Porque eu já pensava naquela coisa de exagero e tal, né? Então, eu sei que eu não posso parar nunca de baixar a guarda. Tem que ser muito vigilante com isso. Vigilância constante. 25 horas por dia. E aí, só para terminar, hoje, na esfera da educação, eu tenho um projeto que chama Casulo Criativo, em que os alunos da escola estão escrevendo agora, estão processando, e dentro desse projeto Casulo Criativo, nós criamos, e hoje nós vamos vamos terminar a primeira etapa desse projeto, que chama Dicas Preciosas de Português. No que consiste esse projeto? Aliás, esse projeto nasceu no treinamento da esfera da educação aí no RAM, né, que houve agora em maio. Né? O Espírito Santo me deu esse projeto nesse treinamento. No que consiste esse projeto? São versículos da Bíblia, e a partir dos versículos da Bíblia, a gente coloca as regras gramaticais.
e nós vamos pregar cartazes na escola com versículos da Bíblia, e porque nesse núcleo do Casulo Criativo eu descobri que eu tenho 3 alunos que produzem literatura cristã, poesia e crônicas e contos cristãos. Então nós temos tenho alunos cristãos, alunos que têm dom de evangelismo e que estão apaixonados pela palavra, adolescentes. E aí nós montamos esse núcleo e dentro desse projeto nós criamos o Dicas Preciosas de Português. Então nós vamos espalhar hoje na escola cartazes com versículos da Bíblia e com dicas de português em todos esses versículos, né, para evangelizar os alunos da escola. Né? Glória a Deus. Eduardo, muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado por, né, compartilhar todo esse testemunho, né, trazendo toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a glória dele. Né, sim. Por essa redenção. E eu sou testemunha, apóstolo e testemunha, de como você tem levado o nome de Jesus, o Evangelho, a áreas assim que normalmente são mais restritas, tem mais dificuldade, né, de se abrir. Glória a Deus. E tudo isso fazendo parte do empreendimento aqui. Do Sete, né? Sempre participando. Sempre ofertando. Muito bom. Que lindo tudo isso. Glória a Deus. Amém? E você que está nos assistindo aqui, né, queremos encorajar você a se mover conosco, né, neste alinhamento com o plano original, com o plano de Deus, esse alinhamento apostólico, e estimular você para participar e investir nesse empreendimento do Centro Apostólico, o Hub 5x7, uma clareira para as nações, né? Para que nós tenhamos outros testemunhos que atingem diferentes esferas. Né? Hoje nós fomos nessa área da educação, nessa mais especificamente nessa área literária. Isso. E veja que coisa linda que o Senhor está fazendo através da vida do Eduardo e de cada irmão e irmã que tem dado os testemunhos aqui. Glória a Deus. Para você investir é simples. Há uma única chave Pix. projetocampinas@ramoestendido.com.br. projetocampinas@ramoestendido.com.br. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Um abraço, Eduardo. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado. Shalom, shalom. Glória a Deus.